Foi um tempo poderoso, precioso aqui. Deus tem levantado trabalhadores aqui na nossa casa, amém? E você é um desses trabalhadores. Se levante para trabalhar na casa do Senhor, se levante para poder servir na casa do Senhor, isso é muito importante. Entregue seu tempo, seu coração, sua vida. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Pode deixar as luzes brancas para mim acesas, por favor. Quero ver a cara do povo hoje. Hoje eu vou pregar uma mensagem um pouco diferente. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. Então preciso que você esteja atento, não se distraia, não deixe nada tirar sua atenção. Eu tenho certeza que Deus ele quer falar profundamente no teu coração. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo em Jó, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso de número 17 ao verso de número 18. Jó, capítulo 5, do 17 ao 18. Eu não sei se você já se fez a pergunta de: Senhor, por que tanto sofrimento? Por que eu estou servindo ao Senhor, eu estou vindo na tua casa e dia após dia sofrendo, dia após dia lutas? Por que tantas dores? Por que a dificuldade vem sobre nós, né? Seria tão perfeito se você acordasse e fosse tudo as mil maravilhas, né? As coisas dando certo na tua casa, sem confusão, sem briga, sem problemas. A vida de um homem chamado Jó era assim. Jó ele era um homem tranquilo, Jó ele vivia uma vida tranquila, em paz, mas de repente parece que o barco virou, de repente parece que tudo começou a dar errado na vida dele. E eu queria que você lesse comigo esse texto, que diz assim a palavra do Senhor: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Como é feliz. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, repita comigo, ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também. Esse ele está falando sobre quem, gente? Sobre quem? Então vocês estão me dizendo que Deus fere pessoas? É isso que está escrito? Feche seus olhos. Pai, nós queremos entender a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos resposta de situações que estamos vivendo que não faz sentido. Não consigo compreender o porquê de algumas coisas. O porquê de uma doença, Senhor. O porquê de uma luta. O porquê de tantos problemas. O porquê da morte. O porquê. Senhor, fala comigo. O Senhor tem do governo e controle e domínio sobre todas as coisas. E eu peço que nessa noite o Senhor venha falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguns pontos me chamam a atenção nesse texto. Mas um dos pontos que mais me chama a atenção é quando ele diz assim: como é feliz. Como é feliz alguém que é corrigido por Deus, que passa por lutas, que passa por dificuldades. Como é feliz. Pastor, mas acho que isso é um texto isolado. Eu não sei o que Jó estava querendo dizer ali. Eu não sei exatamente o contexto. Acho que deve ser um texto isolado. Mas o mesmo texto, às vezes, é descrito em Tiago ali, dizendo: tende por grande alegria o passardes por diversas provações. Se alegrem porque vocês estão sofrendo. 1 Pedro vai dizer a mesma coisa: tenham alegria de partilharem dos mesmos sofrimentos de Cristo Jesus. Como que eu posso ser feliz no momento de dor? Como que eu posso ser feliz quando eu pego um diagnóstico ruim? Como que eu posso ser feliz diante de um leito de hospital? Como que eu posso ser feliz quando eu vejo os meus filhos indo embora? Como que eu posso ser feliz quando todas as coisas começam a desmoronar ao meu redor? Como ser feliz numa situação dessa? Como é que eu vou assimilar tudo isso na minha vida? Mas o texto está dizendo que foi Deus que fez isso. Deus fere.
Como que aquele que na minha cabeça, na minha concepção deveria cuidar de mim, agora eu estou sendo ferido por ele? Pastor, isso é uma heresia. É porque ainda nós não entendemos o que é o evangelho. Nós ainda não entendemos o modus operandi de Deus trabalhar. A Bíblia vai dizer que Deus é pai. Repita comigo, Deus é pai. E todo pai, quando vê um filho passando por uma situação, aquele pai, às vezes ele corrige, mas ele não corrige porque ele é mau. Ele corrige porque ele quer o bem do filho. Eu me lembro quando Davi nasceu, tem que dar as vacinas. Quem já passou por essa fase? Pastor Igor está nessa fase, né, Pastor Igor? E eu lembro que a Bruna ia chorando, e o Davi aqui, ó, moscando, não sei nem para onde eu estou indo. E eu lembro quando chegava lá, a Bruna falava assim, amor, segura ele, você. Dava no meu colo ele. Era eu que segurava ele, eu que imobilizava para não mexer. Ela vinha com a agulha, aquela enfermeira, tac. Ele abriu o bocão chorar. Quem era a pessoa que ele estava olhando? Joey. Esse cara é mau. Ele me feriu, ele permitiu que eu passasse por dificuldades. Mas significa que era uma coisa que eu estava fazendo com prazer, sim ou não? Nós não temos prazer de ver o sofrimento do nosso filho. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Mas é necessário que você passe por sofrimentos. É necessário que passemos por luta, porque o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. O mesmo Deus que permite a dificuldade é o mesmo Deus que caminha com você em meio à dificuldade. Ele diz assim, ó, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, ali eu estarei. Ele não está dizendo, se você passar. Ele está dizendo, quando você passar. Isso significa que você vai passar por dificuldade. Olha para essa pessoa linda e cheirosa do seu lado e fala assim, você vai passar por dificuldade. Nossa, hoje está parecendo igreja, né? Vira para o irmão que está do seu lado e diga, vai passar por dificuldade. Isso não livra os olhos meigos dessa pessoa, esse sorriso amarelo. Não muda o fato, todos que estão aqui vão passar por lutas. Porque a luta ela faz parte. Tem que tomar as vacinas. E aí eu lembro que eu pegava o Davi chorando, dava no colo da mãe, ela jogava o TT na boca dele e ele passou. Eu sou o bandido e ela é a pessoa boa. Só que você vai perceber que o pai que está aqui, você fala mais não ou mais sim para os seus filhos. Então o Davi às vezes ele quer subir nas coisas, fala, não Davi, não, não. Porque é normal você dizer não, porque o pai quando diz não, ele não está querendo prejudicar o filho, mas ele está querendo levar o filho para um nível maior. O Deus que ama é o Deus que corrige. Tende por grande alegria o passar por diversas provações. Pode ser que você não entenda hoje a vacina que você está tomando do reino de Deus, mas entenda uma coisa, aquele que permite a ferida é aquele que coloca nos braços e também cura. Só que os nossos olhos não conseguem entender lá na frente. A nossa percepção ela está meio cega. Não faz sentido algumas coisas. Não faz sentido algumas lutas, não faz sentido algumas dificuldades. Abra comigo em Mateus capítulo 4, verso número 1. Pode colocar na tela aí para mim. O que está escrito ali? Então Jesus, para ser tentado. Então vocês estão me dizendo que Jesus, o Filho de Deus, ele foi levado ao... Deserto é um lugar bom ou ruim, gente? Quem aqui ama o deserto? Ninguém. O deserto no calor, ele é muito calor. E à noite ele é muito frio. O deserto é um ambiente desconfortável. É um ambiente que você não consegue gerar adaptação. É um ambiente que você não consegue deixar marcas no chão. Pegadas, você anda e você não consegue encontrar caminho. Quem foi que levou Jesus ao deserto? Opa, alguém falou o diabo aí. Quem levou Jesus ao deserto? Como assim o próprio Espírito leva Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? Pastor, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor permite as dificuldades? Abra comigo, 1 Samuel capítulo 1, verso de número 5 ao verso de número 6. Verso de número 5 ao verso de número 6 diz assim, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de tê-la deixado estéril. Quem foi que deixou ela estéril? Quando você lê isso, você fala assim, não, acho que está errado aqui. Aí o que o versículo seguinte diz? E porque o Senhor tinha deixado estéril,
sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. O Senhor deixou aquela mulher estéril, gente. Foi o Senhor que fez isso. Como Deus faz isso? Por que Deus fere? Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso número 7, diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sou atormentado por um mensageiro de Satanás, foi-me dado. Quem foi que deu, gente? Foi Deus. Não foi um anjo. Foi Deus que permitiu o espinho na carne. E o mesmo texto que nós lemos sobre Jó. Jó, ele era fiel e temente ao Senhor a tudo. Mas o Senhor permitiu que Satanás viesse e tocasse sobre a vida dele e tirasse tudo que ele tem. Por que nós passamos por lutas? Por que nós passamos por dificuldades, pastor? Primeiro ponto, anote aí que eu quero falar com você. Porque a ferida revela a essência. Anote aí se você quiser anotar. Porque a ferida revela a essência. Existem situações que o Senhor te coloca, existem situações que o Senhor te leva, porque a tua ferida revela aquilo que você carrega. Pastor, então Deus está permitindo que eu passe por uma luta, porque Deus quer conhecer o meu coração? Não se engane, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele já conhece todas as coisas. Mas às vezes eu e você precisa passar por uma situação, para nós conhecermos o nosso coração. Porque nós achamos que estamos prontos ou preparados para alguma coisa. Somos nós que vamos em oração e questionamos a Deus. Somos nós que vamos lá dizer assim, Senhor, eu estou pronto, pode me usar, faz o que quiser de mim. O Senhor fala, você não está pronto. Não, eu estou pronto, eis-me aqui, envia-me a mim, olha para mim. Você não está pronto. Não, eu estou pronto. Dificuldade, lutas, provações. É por isso que você tem que ficar feliz quando essas coisas vêm, porque quando essas coisas estão vindo, é o Senhor dizendo para você, ó, você ainda não está pronto, mas eu vou te ensinar mais um passo para te colocar onde você realmente precisa chegar. As provações, elas não matam, elas te levam para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, igreja. Mas a ferida vai revelar aquilo que está problemático dentro de você. A ferida vai trazer você de volta. A ferida vai trazer para fora quem você realmente é. Ferida revela a essência. Você acorda todo de boa, cantando louvores. Você vai, está andando, mete o dedinho na quina. Ferida revela. Irmão. Porque essa quina, porque eu não aguento mais essa casa. Mas não foi a casa que Deus deu? Não era aquilo que você tanto pedia? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele está tentando revelar a essência que tem dentro de nós, igreja. Achamos às vezes que estamos prontos, às vezes achamos que estamos preparados para algo, mas nós não estamos. Existe um processo para ser passado. Às vezes a gente acha, Senhor, faz. Sabe quem é que Deus mais faz isso? Pastores. Porque às vezes a gente acha que chegou num nível com Deus que a gente já está podendo fazer grandes coisas. Aí Deus vem e nos traz de volta para a realidade, nos traz de volta para a centralidade, dizendo, não é você que faz, sou eu que faço. Não é do seu jeito, é do meu. As coisas começam a dar errado. Aí Deus começa a te mostrar. É assim na nossa vida. Quando as coisas começam a dar certo na tua vida, sabe o que você faz? Você vai tirando a mão, você vai relaxando, aí vem a ferida. É tipo o povo de Israel. Quando está tudo bem, se afasta de Deus. Aí precisa ficar mal, aí começa a buscar Deus de novo. Ferida revela a essência. Revela o que tem dentro de você. Deixa Deus trabalhar no teu coração. A Bíblia vai dizer que Jó foi ferido. Mas quando ele foi ferido, quando ele foi esmagado, quando ele foi apertado, ele cuspiu para fora aquilo que ele carregava. Sabe o que ele disse? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Deus que deu foi o mesmo Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É porque são nos seus piores dias que você vai revelar quem realmente você é. São nas piores situações da sua vida que você vai conhecer a verdade que é dentro de você. É quando você é esmagado que sai a essência. É quando você é esmagado que sai o suco. É quando você é esmagado que você consegue produzir algo novo. Algo que você não imaginava que existia dentro de você. A ferida, ela revela a essência. E o Senhor, Ele está ferindo alguns aqui porque Ele tem algo maior para a tua vida. Só que você precisa permitir ser ferido por Deus. Mas o que nós fazemos é reclamar, o que nós fazemos é murmurar. O que nós fazemos é questionar o modus operandi de Deus. Não, pastor, eu não concordo, eu não acho certo, eu faço tudo certo, e mesmo assim as coisas não dão certo na minha vida. É porque Deus, Ele está ferindo você, para poder tirar de dentro de você a real verdade que você carrega. O melhor que há dentro de você.
Nu eu saí, nu tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa a luta, não importa a dificuldade. Bendito seja o nome do Senhor. Ferida revela a essência. E é aí que você vai ver se você está preparado. Porque levantar a mão para cantar aqui, eu te louvarei, bendito é o nome do Senhor, ou qualquer coisa do tipo, é fácil demais. Eu quero ver você fazer isso num momento de dificuldade, eu quero ver você fazendo isso num leito de hospital. É ali que você prova se realmente bendito é o nome do Senhor. É ali que você prova se realmente você ama o Senhor, igreja. E Deus não está fazendo isso para conhecer o teu coração, Ele já conhece. Deus não precisa ficar te colocando em situações para conhecer o teu coração, Ele já conhece. Mas isso serve para você ter autoconsciência de quem você é. Quando eu tenho autoconsciência de quem eu sei quais são os próximos passos para chegar onde eu quero chegar. Aqui não é uma conversa com criança, aqui é uma conversa com pessoas maduras e adultas. Você consegue entender que as dores que você passou e as dificuldades que você passou, elas estão te promovendo para viver algo maior com Deus? Qual que é o problema, pastor? O problema é que nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos aceitar, nós jogamos a culpa nas pessoas, nós achamos que as pessoas lá de fora fizeram mal para nós temos desejo de vingança dentro do nosso coração. Ferida revela essência. É por isso que tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, que elas têm aparência de vaso. Deixa eu te explicar uma coisa aqui muito importante. A igreja evangélica nos dias de hoje, ela é como um grande bolo. E inflou, mas quando vem o palito para furar, murchou. Temos a aparência de estarmos fartos, mas não temos. É por isso que em Apocalipse vai dizer: vocês se acham ricos, mas vocês são pobres. Vocês acham que têm boas vestimentas, mas vocês estão nus. Vocês acham que tem bom colírio? Ei, compra colírio de mim, porque vocês não estão enxergando. Essa é a realidade da igreja nos dias de hoje. Achamos que somos vaso, mas só temos a aparência de vaso. Achamos que estamos prontos, achamos que somos bons, achamos que agora o meu dinheiro, as minhas condições são suficientes. Mas de mim, por mim mesmo, nada pode fluir, a não ser pelas mãos do oleiro, a não ser pelas mãos daquele que pega o vaso, amassa o vaso e refaz o vaso. Mas você está preparado para ser refeito nas mãos dele? Porque o mesmo Deus que fere é o Deus que cura. Aquele que machuca é aquele que traz o alívio, a restauração. É por isso que em Jeremias você vai ver a história do oleiro. Jeremias capítulo 18, verso número 4. Coloca aí para mim, por favor. Eu te conheço, mano. Esse charminho seu aí. Está escrito ali: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas, e ele Você está preparado para ser refeito hoje? Porque às vezes você acha que você está pronto, mas é só vir uma crise, é só vir uma dificuldade que você estraga. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Você está preparado para poder viver conforme a vontade do Senhor? Você está preparado para abrir mão dos seus desejos, dos seus eus, das suas verdades, para poder viver a verdade e a vontade do Senhor? É por isso que Deus pega e quebra o vaso, é por isso que Deus refaz o vaso. E existe um processo para fazer o vaso, existe um processo que é feito, eu quero falar para você como funciona esse processo. O primeiro processo para fazer um vaso é o processo de peneirar o barro. Porque no barro existem algumas pedras e existem algumas raízes que são trazidas quando o barro é retirado. Então é preciso peneirar. Pastor, o que é peneirar? Peneirar é tirar as verdades que você carrega. Peneirar é tirar as raízes que você carrega. Existem raízes de pecado em você, existem raízes do seu passado em você. Então às vezes o Senhor ele pega a peneira e ele começa a peneirar o barro. Porque para formar conforme a vontade do Senhor, primeiro se estraga e depois ele refaz conforme a vontade dele. Muitos têm a aparência de vaso, mas não são vaso. O tubarão e o jacaré ali, ó. Eu amo esse tubarão, gente. Depois que o oleiro ele peneira o barro, ele coloca um pouco de água e ele começa a formar o barro com as mãos. E para formar o barro com as mãos, precisa ser amassado. Você está pronto para ser amassado por Deus? Você está pronto para que Ele possa te amassar, te apertar?
Isso aqui é uma palavra séria, gente. Isso aqui não é uma palavra que vai tocar no teu emocional. Aqui é uma instrução e uma direção de Deus para que você comece a entender o modus operandi de Deus. O Deus que fere é o mesmo Deus que cura. E o processo de cura de Deus é peneirando. É tirando as raízes, é tirando as pedras. Depois ele coloca um pouco de água e ele começa a amassar a sua vida. Depois que ele amassa, ele precisa colocar aquele barro para descansar. É necessário descansar o barro após ser amassado, para sair toda a bolha de ar que existe no barro. E alguns aqui estão passando pelo período de descanso, pelo período de silêncio. Pastor, por que Deus não fala comigo? Pastor, por que Deus não fala, não responde? Eu estou passando por lutas, eu estou sendo amassado, mas eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma direção. Exatamente, querido. Porque Ele precisa que saia todo o ar de dentro de você. E para sair todo o ar, você tem que ficar paradinho. Você tem que ficar quietinho no seu lugar, você tem que ficar em silêncio. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu não sei se o Senhor está te peneirando, eu não sei se o Senhor está te amassando, eu não sei se você está descansando. Mas depois que descansa, as mãos do Senhor pesadas e poderosas vêm e Ele começa a moldar o vaso. Ele começa a dar forma. E tem muita gente que está ganhando forma agora e já acha que já está pronto para poder ser usado. Calma, deixa Ele gerar forma em você. É muita gente que entra na empresa, e os empresários que estão aqui vão perceber isso. É uma geração que entra na empresa, faz 2, 3 meses bom e já acha que tem que ser dono da empresa. Porque não se permite ser moldado. Achamos que já estamos prontos, achamos que já estamos preparados. Então vem o processo de moldar com as mãos dele, vem tocando sobre nós. E ele molda e deixa você perfeito, deixa você pronto. E depois, pastor? Depois o vaso é posto para secar. E o vento vai batendo e vai secando aquele vaso. Silêncio mais uma vez. Por que Deus permite, pastor? Por que Deus não me responde? Por que Deus não me fala? Por que as mãos do Senhor vêm pesado, vêm me amassando, mas não tem uma resposta? É porque você está secando, irmão. E depois de secar, você vai passar por último processo, que é ir para o fogo. Se você não aceita o processo que Deus trabalha, na hora que for para o fogo, alta temperatura e alta pressão, se não foi feito da maneira adequada, ele estoura, puf, quebra e tem que fazer tudo de novo. Então nós precisamos entender que se a gente está passando por um momento de dificuldade agora não é hora de murmurar, igreja. Agora não é hora de reclamar. Agora não é hora de falar, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Não, Ele tá te secando agora. Ele está secando você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é tão amoroso que Ele vai te colocar no forno em breve. Em breve você será um grande vaso nas mãos do Senhor para ser usado aonde Ele precisa. Mas enquanto esse tempo não chega, se permita ser secado por Deus. O oleiro, quando ele ia secar o vaso, e aqui é uma explicação muito interessante, ele colocava o vaso para secar e o vento vinha e batia no vaso. E aquela região do vaso secava. Então ele pegava e virava o vaso para secar em todos os lugares. Parece que é assim na nossa vida. Quebra o carro aqui. Oh, meu Deus do céu, quebrou meu carro, arruma o carro. Aí depois quebra outra coisa. Nossa, é que Deus virou o pote. Deus virou o vaso. Aí o vento vem, nossa, quebrou isso aqui, tem que arrumar isso aqui agora. Aí problema com as crianças na escola. Aí problema na igreja. Nossa, agora piorou tudo. Deixa Ele te secar. Deixa Ele trabalhar em você. Deixa Ele trabalhar, porque vai chegar uma hora que Ele vai te colocar em alta pressão. E quando Ele te colocar no fogo, sabe o que vai acontecer? Você vai resistir o fogo, você vai resistir a pressão, porque você foi bem trabalhado nas mãos dEle. Você foi bem trabalhado por aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Mas a gente não consegue aceitar o trabalhar de Deus. A gente não consegue aceitar o processo e o modus operandi do Senhor fazer. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Ele machuca, mas Ele cuida do ferido. Ele amassa, mas Ele gera forma. É Ele que dá forma. É Ele que faz as coisas. Salmos 147, verso de número 3. Coloca para mim, por favor. O que está escrito lá? Gostei, agora com voz de crente, todo mundo. Só Ele
consegue entender um Deus de amor? Um Deus tão poderoso que nos ama tanto, que nos permite passar por aflições? Nos permite ser moldados, nos permite ser amassados, nos permite ser colocado para secar. Que amor é esse? É porque o Deus que permite você passar pelo processo, Ele quer te ensinar que a ferida que é gerada na tua vida, ela não é para te matar, mas ela é para te promover. A ferida que foi gerada na tua vida não é para a morte. Existe uma história na Bíblia que me encanta muito, que é a história de José. Na verdade, esse texto de José foi o texto que eu carimbei dentro do meu coração para poder blindar a minha mente de tudo que eu ouvi nesses 3 anos e meio quando eu saí da igreja. Foi esse texto de José que salvou a minha vida. Nos momentos a qual eu passei por dificuldades, eu entrei em depressão, eu tomei remédio para dormir, para poder fazer a casa do pai. Esse texto era o texto que mais gritava dentro do meu coração. Coloca aí para mim, Gênesis 45, verso número 8. Esse texto foi a resposta do Senhor nos meus dias de dificuldade. José, ele foi levado e ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Você consegue imaginar um cara que ele ficou 11 anos trabalhando como escravo na casa de um homem? 11 anos colocando a cabeça num travesseiro duro, ou se tinha travesseiro ou não, não dá para saber. 11 anos da sua vida sendo escravo. Ele era o filho do pai, ele era o filho preferido, ele era o queridinho do papai. Ele tinha as melhores roupas, ele tinha os melhores alimentos. Agora ele foi vendido, ele foi expulso por quem? Pelos irmãos dele. Os irmãos dele jogaram ele numa cova. Depois que jogaram ele na cova, tiraram ele, venderam ele por 30 moedas. Trataram ele como um lixo, trataram ele como um cachorro. Não só cachorro não. Fizeram de tudo com José. 11 anos na escravidão, depois 2 anos dentro de uma prisão. 2 anos preso injustamente. Como fica a cabeça de um homem que 2 anos foi preso injustamente? A mulher do faraó falou que do Potifar falou que ele estava afim dela, que ele tentou ter relação com ela e ele não tentou. Quantos de vocês ouviram injustiças ao respeito de vocês? Quantos de vocês ouviram pessoas dizendo mentiras sobre vocês? Pastor, falaram que eu fiz isso e eu não fiz, pastor. Disseram que eu falei, mas eu não falei. Injustiça. Por que Deus permite injustiça? Por que permite que pessoas com o microfone na mão nos deturpe, nos destrua? Por que, pastor? Por que Deus permite essas coisas? José entendeu algo poderoso que eu preciso que você entenda nessa noite. Assim, ele estava diante dos irmãos dele nesse momento. Já como governador do Egito, um dos maiorais, um dos homens mais poderosos da terra. Deus realizou todos os sonhos dele. Um dia os irmãos dele chegam diante dele para pedir comida. Os irmãos não sabiam que era José, mas José sabia que eram os irmãos. Porque quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Ele sabia, quando ele viu que eram os irmãos. Sabe qual foi a resposta que ele deu para os irmãos? Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de toda a terra do Egito. Eu quero dizer para você que a ferida que Deus gera na tua vida não é para te matar, mas é para promover a tua história. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que falaram sobre você e aquilo que disseram sobre a tua vida não é para te matar. Aquilo que às vezes o teu marido, a tua esposa ou os teus filhos estão fazendo contra você não é para te matar. Deus está permitindo algumas coisas. O próprio Deus me trouxe para o Egito para que houvesse salvação de vidas. Ele molda o vaso, ele coloca as mãos, ele põe para secar, ele leva para o fogo, por uma única finalidade: salvação de vidas. Não foram vocês que me enviaram para cá, meus irmãos. Não foram vocês que me fizeram viver 11 anos como escravo e 2 anos numa prisão sem nada, uma prisão fria. Não foram vocês que fizeram isso para mim, foi Deus. Foi Deus que fez isso. Por que, pastor, que Deus fez isso? Porque Ele fez para que pessoas fossem salvas. Não foram as pessoas lá atrás que falaram mal de mim, mas foi o próprio Deus que permitiu isso, para que eu nunca mais quisesse voltar e hoje eu estivesse aqui para a salvação de vidas. Você consegue entender isso? Você consegue entender as feridas que Deus gera? Foi isso que eu carimbei dentro do meu coração todos os dias. Não foram eles que fizeram isso para mim.
Não foi o meu pai que fez isso para mim. O fato do meu pai ter ido embora quando eu tinha 11 anos de idade, ficar sem me ver até os meus 21 anos de idade, não foi meu pai que fez isso comigo, foi Deus. Porque Deus sabia que aos 26 nós começaríamos uma igreja chamada Casa do Pai. E eu precisava aprender a cuidar daqueles que viriam para mim como um pai. Não foram as pessoas que falaram mal de mim na minha antiga igreja, me chamaram de demônio, falaram o que falaram de mim. Não foram eles, foi o próprio Deus, porque Ele sabia que eu receberia pessoas aqui que foram esculachadas nas suas antigas igrejas, foram tratados como animais, lançados para fora, expulsos, desprezados, como se não fossem ninguém na vida. Mas eu entendi, eu precisei passar por algumas coisas para entender que aqui os filhos são bem-vindos. Pastor, quem fez isso com você? Vamos lá resolver agora. Pode chamar, liga para todo mundo, nós vai lá resolver. Não foi ninguém que fez isso comigo, foi Ele. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que te feriram, não foram elas, foi Deus. Você tem maturidade para entender isso hoje? Porque se você tiver maturidade, você vai pegar o seu telefone, você vai ligar para o seu ex-pastor agora, você vai falar assim, quero te pedir perdão, porque eu depositei em você aquilo que Deus está fazendo comigo. Você tem maturidade para resolver essas tretas? Você consegue ligar para o teu pai agora que abusou de você e te abandonou? Você consegue ligar agora para o teu ex-marido que te deixou passando fome, cuidando dos seus filhos, enquanto ele estava fazendo outras coisas na esbórnia com outras mulheres, e você passando fome com seus 2 meninos, 3 meninos dentro de casa? Você tem coragem de dizer assim, não foi você, foi Deus. Deus fere, mas Deus cura. Só que para entender isso aqui tem que ter muita maturidade, igreja. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você precisa entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do inferno. E tem algumas coisas que Deus permitiu na tua vida, tem algumas lutas que você passou na tua vida. Se você não entender, você vai continuar nesse deserto. Mas se você entender hoje o que o Senhor está falando, uma chave vira na tua vida e você fala assim, agora tudo faz sentido. Agora eu entendi o que Deus tem para mim. Não foram eles, José entendeu, não foram vocês, meus irmãos. Não foram vocês que me venderam para cá, não foram vocês que me torturaram. Sabe o que foi? Deus sabia do futuro, Deus sabia do amanhã, Deus sabe de todas as coisas. Então Deus permitiu que eu viesse para cá, para que outras pessoas fossem salvas. Então olha para o teu carro, olha para as tuas circunstâncias, olha para a tua vida e agradeça, porque essas situações, elas estão te levando para um ambiente muito maior com Deus. Porque é o mesmo Deus que fere, é o mesmo Deus que cura. O Deus que fere é o Deus que promove. Gênesis capítulo 32, verso de número 32. Está escrito assim, por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi... Pergunta que eu faço para você que entende de Bíblia. Esse texto ele está fazendo menção a que acontecimento, igreja? Jacó lutou. O anjo aqui, pastor Marco Melo me corrija se eu estiver errado, mas ele faz menção ao próprio Deus. O próprio Deus desceu e lutou com Jacó. Jacó foi ferido pelo próprio... Por quê, pastor? Durante 20 anos da vida de Jacó, Jacó andou na terra como um enganador. Jacó, ele chegou diante do pai dele e disse assim, ó, eu sou Esaú. Ele colocou as roupas do irmão e falou assim, eu sou Esaú. E o pai falou assim, mas a voz é de Jacó, vem mais perto, porque Isaac já estava cego. Ele se apresentou diante do pai, ele roubou a bênção do irmão. O pai coloca as mãos sobre Isaac, Isaac coloca as mãos sobre Jacó e abençoa ele como filho mais velho. E declara sobre ele a bênção sobre ele. Quando seu irmão Esaú descobre, seu irmão mais velho, ele fala assim, eu vou matar Jacó. Jacó fugiu. E durante 20 anos da vida dele, ele ficou fugindo. Eles eram irmãos gêmeos. Então era bem provável, a Bíblia não conta, mas era bem provável que em alguns ambientes ele poderia até se apresentar como Esaú. Como que é seu nome? Esaú. Quem é você? Esaú. Durante 20 anos. Durante 20 anos da vida dele, ele declarou que ele era Esaú. Mas então o anjo tem um encontro com ele. Gênesis 32, verso número 27, verso número 28. Enquanto ele lutava com o anjo, a Bíblia diz assim, ó, e o homem lhe perguntou, o próprio Deus lhe perguntou, qual é o seu nome?
Qual foi a resposta dele? Depois de 20 anos, o homem que se apresentava como Esaú todos os dias, agora ele dá um grito diante do Senhor dizendo: meu nome é Jacó. Sabe qual foi a resposta de Deus? Respondeu ele: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. A ferida que foi gerada em Jacó transformou ele de Jacó em Israel. Ou seja, aquilo que Deus tinha para a vida dele não estava mais mencionado sobre a vida dele, mas sim sobre uma nação. Está entendendo o que eu estou pregando ou não? Aquilo que Deus tem para a tua vida não remete mais a você. Vivi, aquilo que Deus quer fazer na tua vida não é sobre você. Ele vai trazer o teu filho para cá, mas não é sobre você mais. É sobre Israel, é sobre uma nação, é sobre um povo, é sobre um bairro, é sobre uma comunidade, é sobre uma igreja. O Senhor vai trazer teu marido para cá, Leonice, mas não é sobre você mais. É sobre homens que serão alcançados e transformados. Porque é o mesmo Deus que fere, é o mesmo Deus que cura. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Nós passamos por lutas e dificuldades. Eu perguntava para o Senhor todos os dias: por que minha esposa está com câncer? Será que o Senhor vai levar minha esposa? Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Por quê? Nós já perdemos a minha sogra com câncer, com 38 anos de idade ela tinha. Nós já perdemos um bebê no ventre da minha esposa. Nós estamos passando pelo pior momento da nossa igreja. A vontade é desaparecer. Senhor, por que o Senhor permite algumas coisas? Porque não é sobre a Bruna, mas é sobre muitas mulheres que serão alcançadas e já foram através do testemunho da Bruna. Você está disposto a ser ferido por Deus? Não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus que fez isso. O Deus que fere é o Deus que cura. Deixa Ele machucar você hoje. Deixa Ele colocar as mãos poderosas dEle e começar a tirar raízes de dentro de você, tirar pedras de dentro de você, peneirar a tua vida. Você está disposto? Porque o Evangelho não é Hello Kitty, igreja. O Evangelho não é o filme da Barbie. O Evangelho é faca na caveira. É onde o filho chora e a mãe não vê. Os nossos irmãos estão morrendo agora nos campos de concentração. Os nossos irmãos foram comidos por leões no passado. Os nossos irmãos foram crucificados de cabeça para baixo, transpassados, jogado óleo quente. Por que Deus permite algumas coisas, pastor? Por um único motivo: salvação de vidas. Será que hoje você pode declarar para Ele: pode me usar, Senhor? Será que hoje você pode declarar com a tua voz dizendo: pode me usar, faz o que o Senhor quiser na minha vida? Eu te dou o meu corpo, eu te dou as minhas pernas, eu te dou os meus braços, eu te dou o meu coração, eu te dou a minha língua, eu te dou a minha boca. Faz o que o Senhor quiser. Se precisar colocar e cravar algo no meu peito, crave hoje. Mas se for para me transformar, para que pessoas sejam salvas, eis-me aqui. Nós temos a história do pastor Gustavo e do pastor Stephanie. Um dia eles vão trazer a mensagem aqui para a igreja. Perderam uma filha com 2 anos. Está escrevendo um livro. Compre o livro dela depois. Abençoa a vida dela para que esse livro alcance mais pessoas. Dá uma oferta para eles. Fala: vocês estão escrevendo um livro aí que vai ficar 40 mil para lançar o livro? Então tá aqui, ó. Dou 40 reais, mas eu vou dar. Eu não tenho 40 mil. Por que Deus permite, pastor? Salvação de vidas. Entenda que a luta que você está vivendo no teu casamento não é para a morte. A luta que você está vivendo no teu casamento é para que outros casais passarão por lutas. E Deus está treinando você para poder salvar casamentos. A luta que você está passando com a educação dos seus filhos é Deus te ensinando como educar um filho, para que você possa ensinar e treinar outros filhos que virão para dentro dessa igreja. Deus amassa, porque Deus promove. É por isso que Romanos 8:28, coloca para mim. É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Romanos 8. Obrigado de novo. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Significa? Nossa, que igreja profunda, profética, poética. São muito inteligentes. Todas as coisas significa todas as coisas. Todas as coisas está incluso morte? Todas as coisas está incluso doenças? Perder dinheiro? Se machucar, se ferir? Sim. Todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, irmão, é todas as coisas. Deus trabalha no sofrimento, Deus trabalha nas dores. Deus trabalha em todas as coisas. E eu quero encerrar com você, com um dos textos que nós começamos citando aqui. Tiago capítulo 1, verso número 2 ao verso número 4. Coloca para mim. É muito doido você ler esse texto e ter prazer nele. Mas o meu desejo é que uma igreja saia daqui tendo prazer na palavra que o Senhor está mencionando hoje nesse lugar. Meus irmãos, Tiago está escrevendo isso aqui. Considerem motivo de grande alegria. Ele poderia dizer só alegria, né? Considera por motivo de alegria. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vocês precisam ter grande alegria. Tá dando tudo errado. Uhul! Sabe por quê? Porque os nossos irmãos, quando eles apanhavam pregando o evangelho, sabe o que eles faziam? Nós apanhamos por amor ao nome de Jesus. Eu me alegro. Considerem por motivo de passar, quando vocês passarem por dificuldades, tenham grande alegria. Por quê? Próximo versículo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Próximo. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Toda luta e toda dificuldade serve para te trazer uma maturidade de entender que não foram eles que fizeram isso para você, mas foi o próprio Deus, para que houvesse salvação de vidas. Você está passando por luta e dificuldade hoje? Se alegre. Você está passando pelos piores dias da sua vida? Celebre. Coloca um sorriso no teu rosto, faz uma cara de guerra. Por quê? Porque o diabo está tentando desestabilizar você e desanimar você. Mas Deus está dizendo, eu estou te colocando no próximo nível da tua vida. Tenha motivo de grande alegria. Estou passando pelos piores dias, pastor. Eu só choro todos os dias. Então coloca um sorriso no rosto, celebra e começa a fazer festa. O diabo não consegue entender isso, mas é Deus te levando para o próximo nível. Deus está fortalecendo a tua fé. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te levando para um ambiente espiritual muito mais poderoso. Para quê, pastor? Salvação de vidas. Próximo texto para nós encerrarmos. O Ministério de Louvor pode subir aqui. 1 Pedro capítulo 4, verso número 13. O texto diz assim, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Tenham alegria. Está passando por dificuldade? Louve ao Senhor. Está passando por lutas? Continua dando glória a Deus. As contas estão dando todas erradas, pastor, nada fecha, nada bate. Fecha a sua planilha de cálculo, coloca o seu joelho no chão e diz, dessa vez louvarei ao Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tenha alegria, igreja. Essa palavra que foi pregada aqui hoje é para você em específico. Não, pastor, era para o fulano que não veio. Não, essa mensagem é para você. Se alegre. Deus está te levando para um próximo nível. Deus está fazendo algo novo na tua história. Deus está te levando para um ambiente muito maior que Ele quer realizar na tua vida. Só tem autoridade para curar quem passou por dores. Só tem autoridade para restaurar quem passou por dores. Não tem ninguém aqui dentro dessa igreja, a não ser que eu não saiba, mas que tem mais autoridade sobre falar sobre enterrar um filho do que o pastor Gustavo e o pastor Steven. Não tem ninguém aqui. Pastor, me ajuda. Cara, não procure eu, procure eles. Eles têm muito mais autoridade do que eu. Porque só tem autoridade quem passou por lutas. Não tem ninguém nessa igreja que tem mais autoridade que a pastora Bruna para falar sobre celebrar no meio de uma doença. Porque só tem autoridade quem passou, igreja. Sabe o que Deus está querendo derramar sobre a tua vida? Autoridade.
Autoridade para dizer assim: ei, fica tranquilo, eu sei o caminho. Nesse período você vai desanimar, nesse período você vai enlouquecer, mas eu quero dizer para você, ali na frente vai dar tudo certo, porque o meu filho se converteu, o seu também vai. Teve um dia que eu achei que eu ia morrer, mas deixa eu te falar uma coisa. Toca aqui, ó, na minha ferida, ó. Coloca a mão aqui na minha ferida. Eu venci, você também vai vencer. Eu sei o caminho, eu sei como funciona, eu sei como vivenciar essas dores. Deus me ensinou. Deixa eu te falar uma coisa. Deus colocou você aqui porque aqui existe um pastor que tem autoridade para falar sobre ser rejeitado. Eu fui rejeitado por todas as pessoas que você possa imaginar. Então se você está vivendo um período de rejeição, vamos sentar na mesa, eu vou te dar um abraço, porque eu tenho autoridade para falar sobre isso. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se você entendeu algum ponto da mensagem, se você sabe que hoje é para você e é com você que Deus está falando, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção.